Agora que o nosso bolo já esfriou, eu vou desenformar e mostrar para você como é que eu embalo esse bolo, tá certo? Ó, sempre, como ele foi usado desmoldante, eu só dou uma levantadinha assim, ó. E o meu bolo já solta perfeitamente. Então, eu coloco um pratinho desse aqui, ó, de isopor. Esses pratinhos a gente consegue comprar hoje em lojas de confeitaria de todos os tamanhos, de 15, de 20, de 25 centímetros, tá? Então, eu gosto de usar ele muito para desenformar os meus bolos. Então, eu vou colocar aqui, vou virar e o meu bolo já sai perfeitamente. E olha só, ele não gruda nada, sai perfeitinho. Olha só, que maravilhoso. Olha, a massa super fofinha, perfeita e maravilhosa. Olha só como a massa é fofinha. Olha só. E agora vamos lá embalar essas massas, tá certo? A gente pode embalar a massa com plástico filme ou em um saquinho desses de quilo, tá certo? Sempre que eu desenformo os meus bolos, eu embalo, porque se ele ficar aqui exposto à temperatura ambiente, ao vento, ele vai ressecar. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer um bolo molhadinho, perfeito. Então, sempre que acabou sua produção, embala seu bolo. Se você for fazer a montagem logo em seguida, né? Nem precisa, mas se você for fazer a montagem depois, daqui a umas horas, ou até no dia seguinte, o ideal, o recomendado é sempre embalar esse bolo bem, tá? Aqui, ó, vou colocar no saquinho pra mostrar pra vocês. Ó, coloquem um saquinho desses de quilo, que aí ele fica bem protegido, ó, e não vai ressecar, certo? Ou até embalar com plástico filme, ó. E aí eu tenho esse plástico filme de mão, ele é da marca G-Útil, gente. Muito bom, muito fácil de usar, ó. Embalo bem o meu bolo, tá? Se eu for fazer a montagem no dia seguinte ou até no mesmo dia, eu só embalo, né? Caso vá demorar algumas horas e depois eu faço minha montagem. Se eu for fazer a montagem amanhã ou daqui a 2 dias, o ideal é armazenar essa massa na geladeira, sempre bem coberta, bem vedada, para não pegar cheiro de geladeira ou ressecar, como eu já falei para vocês, tá certo? Se quiser congelar a massa do bolo, pode congelar por até 30 dias em congelador convencional, né, esse congelador de casa, ou até 3 meses em congelador específico, né, freezer específico, que tem uma temperatura mais baixa e a gente não fica manuseando, abrindo e fechando tanto, tá? Então, 3 meses no congelador. Se você quiser, coloca no congelador. Quando você precisar usar a massa, você vai tirar do congelador, colocar na parte de baixo da geladeira, para esse bolo ir descongelando aos poucos, tá? Eu não recomendo tirar da geladeira e colocar em cima da bancada, porque esse bolo pode ficar mais empapado, a água do descongelamento pode penetrar dentro do bolo, tá? Então, sempre na geladeira, ou caso você tenha muita pressa, tira do congelador, leva ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até esse bolo descongelar completamente. Mas o ideal é sempre do congelador para a parte de baixo da geladeira, certo? E uma vez descongelado, nós não podemos recongelar nada. Tudo que for descongelado, recheio, massa, o que você for fazer congelado, né? Descongelou, não congela novamente, tá certo? Então, ó, é isso, a massa embalada. Agora eu vou partir essa massa aqui no meio para vocês verem como é nossa massa por dentro. Vou pegar aqui meu nivelador. Pode ir? Uhum. Ó, vou cortar aqui com o meu nivelador. E olha como a nossa massa é super fofinha, ó. Bem fofinha e bem úmida, tá? É uma massa muito saborosa, muito fofinha, úmida e perfeita. Agora, finalizamos a nossa massa de baunilha aqui. Eu vou falar mais para vocês sobre o corte, a montagem, como rechear no módulo montagem, tá certo? Finalizamos a nossa aula e até a próxima!